Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Alguns nomes foram alterados. Tragédia em Munique. 6 de fevereiro de 1958, aeroporto de Munique, Alemanha Ocidental. Um piloto britânico se prepara para levar para casa um extraordinário grupo de passageiros. O time de futebol do Manchester United. Na década de 1950, eles são os desportistas mais famosos do planeta. Todos na enorme multidão em Wembley, desde a rainha ao mais velho fã, estão tensos de emoção. O Manchester United é provavelmente o melhor time, o mais famoso que este país já teve. Entrei para o clube em dezembro de 57. Harry Gregg é o goleiro, o astro do time. Embarcamos no avião que era fretado, um voo fretado. Estávamos em um grande momento. Depois de jogar uma partida fundamental na Iugoslávia, o time consegue ir para a semifinal da prestigiosa Copa da Europa. A aeronave precisou parar em Munique porque não tinha autonomia de voo para voltar a Manchester, vinda de Belgrado sem parar para reabastecer. Os 21 jogadores e os membros do grupo estão viajando em grande estilo. Eles estão a bordo de um Airspeed Ambassador da British European Airlines, uma luxuosa aeronave com 2 motores, também conhecida como o Isabelino. O comandante é James Tain, de 36 anos. Ele é um ex-piloto da RAF, Royal Air Force, com uma impecável ficha de serviços. Ele era um homem notável. Era muito íntegro e honrado, de caráter muito forte. O tempo tinha estado muito ruim durante todo o dia. A queda de neve pela manhã deu lugar a um aumento de temperatura pouco acima de zero. Enquanto o comandante Tain termina sua inspeção pré-voo, os jovens desportistas se acomodam para a viagem para casa. Eles eram notáveis pelo fato de seu gerente Matt Busby Gostaria que os rapazes tivessem uma boa noite de sono. ter formado uma equipe de certo modo jovem e, por isso, eles eram conhecidos como os garotos do Busby. Os garotos do Busby começaram o segundo tempo arrasando. Éramos uma equipe jovem, maravilhosa, e tenho muito orgulho de ter feito parte dela. Pessoal, eu vou lhes dar uma chance de conseguir seu dinheiro de volta enquanto estivermos no ar, tudo bem? Viajando com a equipe estão 11 dos mais conhecidos jornalistas de esporte do Reino Unido, ansiosos para relatar a mais recente vitória do Manchester United. Também a bordo estão alguns iugoslavos, pegando uma carona para o Reino Unido, 38 passageiros no total. Como está lá fora? O acúmulo de neve é mínimo, não há necessidade de ser retirado. Leve a gente para casa. Com prazer. O copiloto Kenneth Ryman, de 38 anos, é um as da Segunda Grande Guerra. Ele é também um comandante isabelino e, na verdade, tem mais tempo do que Tain na companhia aérea. Ambos eram pilotos experientes. Realmente não se poderia ter tripulação melhor levando aquele time do Manchester United. Eles eram grandes amigos e, naturalmente, se tornaram comandantes juntos e voavam juntos com muita frequência. Raymond e Tain combinaram que nesse voo eles iriam trocar de assentos. Porque o comandante Raymond iria pilotar a aeronave e estaria fazendo isso do assento à esquerda. Por isso ele se sentou no assento à esquerda. Combustível bombordo e estibordo, alimentação cruzada desligada. Isso é contra a política da empresa, que manda que o comandante deve sempre se sentar no assento da esquerda. Mas é uma regra frequentemente quebrada. Manetes de potência, levras bombordo e estibordo, 1 polegada. Ar do carburador, bombordo e estibordo. Ar do carburador, bombordo e estibordo. Ignition boost desligado. Ignition boost desligado. Munique 609 Zulu Uniform. Pronto para decolar. Berlinha 609. Sua liberação termina em 3-1. Agora são 3-0. Liberado para decolagem, virada à direita. Obrigado, taxiando.
Com neve suave e temperatura oscilando em torno de zero, Tain e Raymond iniciam sua preparação para a decolagem. Potência total. Potência total. Eu estava lendo um livro que um dos rapazes havia me emprestado. Eu estava lendo quando começamos a nos movimentar, e então olhei pela janela. Nada demais. Temperaturas e pressões ok. 90. 100. A velocidade de decolagem, 119 nós. Abortar decolagem. De repente, eu vi as rodas se travarem e destravarem. O avião começou a virar e paramos ligeiramente de lado. Sinto muito sobre isso. Flutuação do motor. 609, estamos abortando a decolagem. Torre, Por favor, repita. Estamos abortando a decolagem. Podemos voltar? Câmbio. O motor. Acho que sim, sim. O problema foi um boost surge que aconteceu com esse determinado motor nessa aeronave em questão. Tratava-se de um motor Bristol Centaurus, propenso a isso, principalmente em aeroportos situados em altitudes elevadas, e um dos problemas era esse. 609 liberado para voltar. O Isabelino taxia para voltar ao começo da pista para uma segunda tentativa de decolagem. Eu posso dizer com confiança que eu não estava nem um pouco perturbado. Era outra aventura para um jovem, e eu não me importava de voar naquela época. Munique 609 Zulu Uniform. Quando chegarmos Ao fim da pista, gostaria de decolar novamente. A liberação ainda está válida? 609, sua liberação ainda está válida. Senhoras e senhores, pedimos desculpas, mas estamos voltando para tentar novamente. Começamos de novo. Paramos, o avião acelerou, como seria de costume. Acelerou, acelerou, se preparou para decolar e fiquei prestando mais atenção dessa vez. Mais adiante, ao longo da pista, aconteceu novamente. Eu insisto em... Desta vez foi Tain que, na verdade, abortou aquela decolagem. E mais uma vez, quando eu pensei que estávamos prestes a levantar voo, eu vi as rodas se travarem e destravarem, travarem e destravarem. E paramos. Munique 609 Zulu Uniform. Estamos... Abortando essa decolagem também. Entendido, liberado para voltar. E o piloto disse: Desculpem por isso, temos uma falha técnica que estamos investigando. Estamos retornando ao terminal para outras verificações. Nada para se alarmar. Esperamos levantar voo logo. Não vão para muito longe. Tínhamos retornado ao terminal e todos foram para o bar. Bill Black, o engenheiro da estação, tinha visto as decolagens e subiu ruidosamente os degraus, enfiou a cabeça na cabine do piloto e perguntou o que está acontecendo, por que ainda não decolaram. Estamos recebendo um boost surge no motor a bombordo, passando dos 60 da última vez. Eles receberam a explicação de que isso era um fenômeno bastante comum quando se opera o Isabelino a partir de Munique, por causa da altitude elevada, que não era nada com que se preocupar, e lhes aconselharam que quando empurrassem a manete, se houvesse o surging, era para simplesmente retardar o motor ligeiramente, reduzir a potência e então levá-lo novamente à potência total mais lentamente. Passageiros do BEA 609, favor se dirigirem à pista. Em um prazo de 5 minutos, os passageiros haviam desembarcado e embarcado novamente e tiveram então uma surpresa, pois haviam tido 2 decolagens abortadas e agora lhes solicitavam para voltar. Se alguém tivesse dito, isso é loucura, nós não vamos, muita gente faria o mesmo. Mas isso é uma coisa da natureza humana. Quem teria coragem de dizer isso? Quem?
Quem gosta de admitir que está sendo um covarde? O voo 609 da ABS se prepara para sua terceira tentativa de decolagem do aeroporto de Munique. O avião, transportando o time de futebol do Manchester United, está chamando a atenção das pessoas no terminal. Você precisa ter em mente que esses são os garotos de Busby. Eles riem e brincam o tempo todo. Mas agora eles estão muito quietos, há muita tensão no ar. Johnny Barry disse, vamos todos acabar morrendo aqui. Então, o Walling disse, bem, se isso acontecer, eu estou preparado. E foi naquela hora que eu afrouxei a gravata. Ignition boost. Ignition boost. As asas continuam ok? Continuam ok. Torre de Munique, B-609 Zulu Uniform, pronto para taxiar. Câmbio. B-609, sua liberação se extingue, caso não decole em 04. Tempo agora 02. Ok, entendido. Válido até 04. O comandante Tain tem apenas 2 minutos antes que a janela para a decolagem se feche. Se esta terceira tentativa não for bem sucedida, o voo pode ser cancelado e seus passageiros famosos terão de permanecer em Munique. Munique 609 Zulu Uniform, pronto para decolagem. Entendido. A pista tem mais de 1.900 metros de comprimento. Mesmo com o seu plano para uma aceleração gradual, o isabelino deve ser capaz de decolar logo após 1.200 metros. Então, pela terceira vez naquele dia, eles alinham a aeronave com a pista central e têm a permissão de decolagem e vão em frente. Potência total. Potência total. Temperaturas e pressões ok. Bombordo ligeiramente pressionado. Ele sentiu um pouco desse surging do motor. Retardou um pouco as manetes e então as empurrou novamente. Potência total. Ambos os motores estão com o mesmo som. Estamos correndo pela pista para a decolagem. Tudo parece bem. Os pilotos sabem o que estão fazendo. Eu pensei, há pessoas ainda mais assustadas do que eu nesse avião. Voo 05 V1. Velocidade 1 é a velocidade em que uma decolagem não pode ser abandonada com segurança. O ponto em que não há mais volta. Raymond agora está esperando. Ele está aguardando Tain chamar o 119 nós. Aos 119 nós, o avião pode levantar voo. Mas alguma coisa dá errado. De repente, eles perdem a velocidade. Meu Deus, não vai dar! Não houve gritos. Ninguém pediu socorro. Não houve nada parecido com isso. Escuridão e luz do dia, faíscas e pancadas e barulhos secos. Algo que não se consegue descrever. E então, apenas total e completa escuridão. Eu pensei que eu estivesse morto. O isabelino se chocou contra uma cerca, atingindo uma casa e acertando um depósito de combustível. 300 metros além do final da pista. Tão logo consegui me controlar, comecei a rastejar para cima. E cheguei a um buraco, onde estava o que restou da aeronave. E, sinceramente, pensei que eu fosse o único sobrevivente ali. E então ouvi um grito. Saiam todos agora, vai explodir! Ele gritava, corram, seus idiotas, ele vai explodir.
Agora! O avião pode explodir! Vamos, corram! Vai explodir! Eu ouvi uma criança chorando. Eu gritei, voltem! Voltem, seus idiotas! Há pessoas vivas ali! Eu voltei ao buraco de onde eu havia saído e encontrei a criancinha. Eu fui direto para o outro lado e encontrei Matt Bisbee. Busby estava vivo, mas em estado de choque. Ele tinha um pequeno corte atrás da orelha direita, eu me lembro, mas quando olhei para baixo, o pé dele estava completamente virado para trás. Minha perna! Eu juntei algumas coisas atrás dele, porque ele não parecia muito mal, e eu o deixei apoiado. Harry e Greg tiram um passageiro após o outro, vivos e mortos. Um homem deve fazer o que precisa ser feito. Poucos minutos depois do acidente, eles começam a receber ajuda do aeroporto e das fazendas próximas. Ei! O copiloto! Ele está preso lá em cima! Conseguem ajudá-lo? 2 socorristas alemães sobem na asa e retiram Kenneth Raymond dos destroços. Ele está gravemente ferido. 21 pessoas estão mortas. 7 são jogadores do Manchester United. O técnico-chefe, o secretário e o treinador também estão mortos. Mais 7 membros do time estão gravemente feridos. O manager Matt Busby está em estado crítico. O Manchester United, uma das maiores equipes de futebol do mundo, está dizimada. O que começou como uma coisa maravilhosa, infelizmente, terminou muito. A Grã-Bretanha está de luto. Campeões de futebol morrem em acidente aéreo. Perto de Munique, um enorme incêndio marca os destroços de um avião britânico na tentativa de... Um acidente aéreo de enorme repercussão. Há muita coisa em jogo. Não estamos muito distantes do fim da Segunda Guerra Mundial. Temos 2 pilotos na aeronave que, na verdade, eram pilotos da RAF durante a guerra. Munique também, obviamente, foi o local onde nasceu o Partido Nazista, e então você tem o governo britânico e o governo alemão. Todos estavam pisando em ovos, agindo com cautela. Às 22 horas, o dia 6 de fevereiro, 6 horas após o acidente, o homem designado para investigar o acidente chega ao local. Hans Haeckel era o investigador-chefe de acidentes da Alemanha Ocidental. Ele era muito experiente. Tinha 57 anos, havia voado com a Luftwaffe, voado com a Lufthansa, a Companhia Aérea Nacional. Por isso não havia dúvida de que era um piloto realmente qualificado. Esse era o primeiro acidente internacional grave com que ele se defrontava. Como investigador de acidentes aéreos, Steve Moss está reexaminando as evidências de uma perspectiva do século XXI. Ele certamente parece ter chegado a Munique um pouco subequipado. Posso ter um pouco de luz aqui, por favor? Pois teve até de pedir emprestado equipamento de iluminação a uma equipe de noticiário para iniciar suas verificações. Eu posso ter um pouco de luz aqui, por favor? Naturalmente, seu primeiro pensamento foi a possibilidade de gelo nas asas, e, portanto, ele começou a investigar isso e certamente encontrou. O avião destroçado estava coberto por uma camada de neve de cerca de 8 centímetros de espessura. Isso poderia ser retirado com a mão, sem dificuldade. Abaixo disso, havia uma camada de gelo, congelado firmemente sobre a superfície da asa. Haeckel descobre que as únicas superfícies sem gelo estão perto dos motores. Ele presume que a asa inteira estava coberta de gelo antes do acidente e que durante a tentativa de decolagem as hélices lançaram o gelo para trás. No dia seguinte, investigadores examinam o local do acidente. Verificaram os rastros dos pneus que se estendiam por 50 metros e para além do fim da pista. As informações a partir das marcas no terreno de que a aeronave não conseguira decolar
devem ter reforçado na mente de Raquel a impressão de que o gelo nas asas havia sido responsável. Desde o momento em que recebeu a notícia, Manchester se tornou uma cidade em luto. Enquanto milhões aguardavam ansiosamente notícias dos homens gravemente feridos, as equipes do hospital trabalham dia e noite para salvá-los. Matt Busby era quem estava em estado mais grave. Por 2 dias estava entre a vida e a morte, com um dos pulmões completamente esvaziado. Em seguida veio a boa notícia de que Matt estava fora de perigo. 6 dos 7 jogadores feridos também conseguem sobreviver. Mas o time perde um de seus maiores astros. Duncan morreu. Duncan morreu acho que 10 dias depois. Até hoje, muitos consideram Duncan Edwards o maior jogador de futebol que o Reino Unido já teve. O copiloto Kenneth Ryman também morre, após ter sofrido uma lesão cerebral. Potência total. Potência total. James Tain precisa enfrentar uma enxurrada de perguntas. Na primeira decolagem, não estávamos completamente satisfeitos com os motores. Qualquer informação que a imprensa conseguia se tornava mais uma manchete. Era implacável. Isso deve ter sido muito difícil para ele. 2 dias após o acidente, Raquel interroga Tain. Após o acidente, estabelecemos que a asa a este bordo tinha uma camada de gelo irregular sobre ela. A região do vento deslocado pela hélice estava sem gelo. Quando saí do avião na primeira tentativa, pude ver a neve descongelando nas asas e contar as nervuras da aeronave. O que você acha que provocou o acidente? Eu acredito que deve ter sido uma grande quantidade de neve acumulada no final da pista. Por que você estava sentado no assento da direita? Até mesmo antes da investigação, as pessoas começam a especular sobre a causa do acidente. 2 meses depois do acidente, em abril de 1958, uma investigação alemã tem início formalmente. Posso começar? A investigação alemã logo pareceu estar no papel contraditório de alguém em julgamento que precisava provar sua inocência. Tain imediatamente soube que alguma coisa estava acontecendo. Ele ficou encurralado desde o início. Hans Haeckel explora o testemunho de Neve sobre as asas e o próprio relato de Tain de que ele não havia feito o degelo. E isso é uma coisa que Haeckel não deixava de insistir. Era gelo, gelo o tempo todo. A temperatura na tarde do acidente estava em torno de 0 graus Celsius. Não estava frio o suficiente para que a neve criasse gelo. Tain viu a água escorrendo pelas beiradas, por isso ele sabia que a neve estava realmente derretendo. E aquilo, obviamente, o convenceu de que não havia necessidade de solicitar de gelo. Mas os especialistas alemães observam que o Isabelino havia acabado de descer de 25 mil pés, onde a temperatura do ar era de 25 graus Celsius negativos. Eles concluem que a neve caindo sobre as asas congeladas teria imediatamente se tornado gelo. Tain se opõe a isso com o testemunho de que... Ativar degelo. Ele ligou os aquecedores para degelo nas asas na descida para Munique, e isso teria tornado as asas mais quentes e não mais frias do que o ar. Tain parece ter todas as respostas, mas o que ele não sabe é que Hans Haeckel está prestes a apresentar uma controversa evidência que irá mudar tudo. A investigação do governo alemão sobre o desastre de Munique toma um rumo decisivo com a introdução de uma foto informal. Aquilo foi potencialmente uma prova definitiva, pois à primeira vista, olhando-se a fotografia, parecia haver uma área branca sobre as asas, o que certamente foi interpretado como sendo uma camada de neve ou gelo. Todos os outros aviões que deixaram Munique naquele dia fizeram o degelo, mas não o Isabelino. Para o investigador Hans Haeckel, a falha da tripulação, não fazendo o degelo, fora a principal causa do acidente. Além da crosta de gelo, não consegui encontrar mais nada que pudesse ter sido uma causa para o acidente ou que tivesse contribuído para ele.
Quanto à casa no final da pista... Certamente era um problema, pois a aeronave a atingiu. O impacto e a explosão de fato tornaram o acidente mais mortal. Mas as autoridades alemãs afirmaram que, de acordo com os regulamentos, a casa estava a uma distância apropriada do aeroporto. Finalmente, os investigadores consideram se o problema com o mecanismo do motor seria uma causa possível. Eu insisto em... A teoria é descartada rapidamente. A questão do boost não tinha nada a ver com o acidente. Na verdade, um dos motores tinha um registrador de voo pouco sofisticado, que indicava que durante a movimentação na pista, os motores tinham potência suficiente para a aeronave decolar. Em março de 1959, um ano depois da tragédia de Munique, o governo alemão divulga seu relatório oficial. Ele culpa totalmente o comandante James Tain pelo acidente. Gelo. Gelo nas asas, que eles diziam estar lá antes do acidente. Simples. A investigação alemã também sugere que, ao concordar em trocar de assentos, leve a gente para casa. O comandante Tain pode ter criado confusão sobre qual piloto estava no comando. Disseram que o comandante Tain fora o único responsável pela morte de 23 pessoas por dizimar o time de futebol do Manchester United. Um terrível fardo para se carregar. Com relação à imprensa, acho que obviamente eles gostam de ter alguém a quem podem atribuir alguma coisa. E nesse caso, eles de certa forma o viam como um vilão. Ele foi certamente muito maltratado. Fizeram dele o bode expiatório. Um ano depois do acidente, a reputação de James Tain está em farrapos. O ex-oficial da RAF e qualificado piloto comercial é agora simplesmente um agricultor em tempo integral. O desastre de Munique constantemente voltava a assombrá-lo. Eu me lembro de mamãe e papai ficarem horas sentados, a noite toda, conversando sobre isso, porque papai estava convencido de que algo mais havia afetado a decolagem. Tain tem certeza de que o gelo nas asas não provocou o acidente. Ele decide iniciar sua própria investigação. Papai era um homem de grande integridade e firmeza, e ele estava determinado a encontrar a causa do acidente. Mas em 1959 não havia praticamente nenhuma ferramenta forense à sua disposição. Para começar, é claro, uma aeronave daquele tamanho teria um gravador de dados do voo, a caixa preta, com um gravador de dados do voo e um gravador de voz da cabine do piloto. E se tivéssemos essas informações do acidente de Munique de 1958, não haveria certamente qualquer dúvida quanto à causa. V1. O avião atingiu 117 nós, mas em seguida sua velocidade diminuiu drasticamente. Gelo nas asas não pode explicar essa perda repentina de velocidade. Entretanto, uma outra coisa pode. Algo que Tain vê como a verdadeira causa do acidente. Neve semi-derretida na pista. Imagine que você está dirigindo numa estrada seca durante o inverno e de repente você entra na neve semi-derretida. O especialista Terry Toshand, da aviação canadense, é especialista no estudo de contaminação de pista. Imediatamente você vai perceber que o veículo oferece resistência devido à neve semi-derretida. E a mesma coisa acontece com a aeronave. Tain acredita que outros aviões não tiveram problemas de neve semi-derretida naquele dia porque eles decolaram nos 2 primeiros terços da pista. Como o Isabelino acelerou mais lentamente para compensar o problema de pressão, ele avançou mais na parte não utilizada da pista com uma profunda massa de neve semi-derretida. É preciso mais potência para superar aquela neve semi-derretida. Tain descobre que 9 anos antes, um avião da Trans-Canada Airlines não conseguiu decolar em uma pista de Vancouver coberta de neve semi-derretida. Foram feitas pesquisas e descobriu-se que 5 centímetros de neve semi-derretida poderiam de fato afetar a capacidade da aeronave de atingir velocidade de decolagem. O governo canadense emitiu um aviso a todas as companhias aéreas: não tentem decolar com mais de 5 centímetros de neve semi-derretida.
Isso foi enviado para a BEA, British European Airways, mas por algum motivo que só eles conhecem, nenhuma providência foi tomada e aquilo foi arquivado para futuras referências. Os investigadores alemães descartaram a neve semiderretida como uma possível causa do acidente, insistindo no gelo sobre as asas. Porém, através de sua pesquisa, o comandante Tain descobre uma omissão chocante. Casualmente, encontramos uma testemunha que havia feito uma inspeção dos destroços imediatamente após o acidente. Karl-Heinz Seffer foi um dos primeiros a chegar ao local, subindo na asa para ajudar a retirar o copiloto Kenneth Raymond dos destroços. Ele foi posteriormente entrevistado pelos investigadores. Eu subi na asa direita e não percebi qualquer gelo na fuselagem ou na asa. Eu estava usando botas de borracha. Não havia gelo ali. Caso contrário, eu teria escorregado. Entretanto, quando esse relatório foi lido para a primeira comissão alemã, apenas parte dele foi lido. A parte que incluía a evidência de que ele não encontrou gelo algum foi deixada de lado. Tudo isso fora armado, tudo encenado. Tain seria feito o bode expiatório. Haveria gelo na asa, não haveria contaminação de pista. Isso apesar dos relatos das testemunhas, dos controladores de tráfego aéreo que também sustentavam a teoria de neve semi-derretida. D-609, sua liberação expira em 3-1. Agora é... As testemunhas oculares mais cruciais consideraram normal o início da aceleração do avião para a decolagem. A cerca de meio caminho na pista, elas viram o nariz se levantar, o que seria procedimento padrão, mas em seguida, de forma incomum, o viram descer em direção à pista, o que obviamente não deveria acontecer. Esta evidência crucial do testemunho ocular também foi omitida na investigação. Chama a atenção o fato de que os controladores de tráfego aéreo chamados como testemunhas eram os estagiários. Os controladores qualificados não foram chamados. A única pessoa a depor sobre neve semi-derretida na pista foi o gerente do aeroporto de Munique. Ele disse ter inspecionado a pista e encontrado neve semi-derretida com menos de 1 centímetro de espessura. Neve semiderretida pode ser difícil de ser medida porque pode variar significativamente em altura em uma pista. A neve semiderretida pode ter 1 centímetro de altura em um determinado lugar e pode ter 10 centímetros de altura em outro. Portanto, várias amostras devem ser colhidas a fim de se ter uma média razoável. Também questionável é a conclusão de Reichel sobre gelo nas asas, que já deveria estar lá antes da decolagem, uma vez que as únicas áreas sem gelo estavam atrás das hélices de onde ele havia sido expelido. Um desafio científico em relação a essa teoria vem da fonte mais improvável, da esposa do comandante Tain, Ruby. Ela era uma mulher notável, uma das primeiras mulheres a obter um grau honorífico de primeira classe de Bristol em Química, Física e Matemática. Especialista e diplomada em Química, Ruby Tain aponta para a enorme quantidade de produtos químicos contra fogo pulverizados sobre os destroços ardentes. Ela ponderou sobre isso muito cuidadosamente e obteve uma amostra de pó do extintor de incêndio, que era bicarbonato de sódio, o fermento químico doméstico. Então foi para fora e o polvilhou sobre a lataria de um carro, imaginando que poderia simular uma asa de avião. E descobriu que aquilo, misturado com neve e água, se tornaria uma solução que se congelaria a uma temperatura mais baixa do que a que teria sido registrada em Munique naquela noite. Os bombeiros direcionaram suas mangueiras principalmente sobre os motores. O experimento de Ruby poderia explicar por que o gelo não se acumulou naquelas áreas, mas se acumulou no restante da asa nas horas que se seguiram ao acidente. Com novos depoimentos de testemunhas e provas científicas irrefutáveis, um outro lado da história começa a surgir. Se há gelo nas asas, a culpa é do comandante. Ele é o culpado. V1. É claro, se há neve semiderretida na pista, então, na verdade, a culpa é do aeroporto. Tain submete a nova evidência às autoridades alemãs, mas elas se recusam a reabrir a investigação.
Isso é um absurdo. Em 1961, a BEA demite oficialmente Tain, principalmente por violar a política da empresa contra a troca de assentos pelos pilotos. Eles o despediram e ele ficou arrasado. Por uma coisa que, na realidade, constava do regulamento de uma pequena empresa, mas que outras pessoas também faziam. Se pensarmos a respeito, a BEA não queria um piloto como esse na cabine. Estamos prestes a decolar. Aqui é seu comandante falando, comandante Tain. Eu sou o responsável por 23 mortes em Munique em 1958. Claro que nenhuma companhia aérea quer uma coisa dessas. Uma condenação de conveniência. Não importa quem eles estejam sacrificando. E ele foi sacrificado. A perda de seu emprego deixa Tain mais determinado do que nunca a limpar seu nome. Ele escreve carta após carta para os governos britânicos e alemão, pedindo para que a investigação seja reaberta. Em 1965, seus esforços são recompensados. As autoridades alemãs concordam em rever a investigação do desastre de Munique. Inicialmente, com a segunda investigação alemã, sentiu-se que, sim, poderia haver um lampejo de esperança. E a esperança chega com uma nova pesquisa. Testes com neve semiderretida foram feitos em Bedford. A Real Força Aérea Britânica efetuou testes com neve semiderretida usando a aeronave Isabelina. Basicamente, eles inundaram uma pista com diferentes alturas de neve e simularam uma corrida de decolagem utilizando uma aeronave Ambassador. Os resultados desses testes foram bastante alarmantes. Em uma corrida após a outra, o avião desacelera de 117 para cerca de 105 nós, a mesma perda de velocidade relatada por Tain. Esperamos que quando os alemães considerarem, se chegarem a fazer isso, todas as evidências relevantes, isso os leve à conclusão de que o acidente foi devido à neve semiderretida na pista e não ao gelo nas asas. Entretanto, na audiência de 2 dias, Heikel não se deixa influenciar pela nova evidência. E em vez de inocentar Tain, ele o condena ainda mais, dizendo que com a troca de lugares o comandante na verdade havia piorado as coisas. A diferente avaliação da situação por parte dos 2 pilotos provavelmente aumentou a gravidade do acidente. Meu Deus, não vai dar! Como investigador hoje, não consigo ver nenhuma razão técnica que possa ter contribuído para o acidente. As terríveis conclusões da comissão de revisão alemã são um golpe esmagador para Tain. O governo sabia, a companhia sabia e Tain também sabia que havia sido vítima de armação, mas nada foi feito. Entretanto, em uma estranha reviravolta, ele está prestes a conseguir uma última chance, graças ao político mais poderoso da Grã-Bretanha. 100.000 fãs ansiosos lotam as arquibancadas para ver uma grande partida de futebol. Os garotos estão loucos para entrar em ação. Em 1967, Harold Wilson é o primeiro-ministro do Reino Unido. Depois de assistir a um jogo do Manchester United, ele faz um comentário que desencadeia um frenesi da mídia. Ele diz acreditar que James Tain fora vítima de uma injustiça. Aquilo virou uma nova manchete. Harold Wilson sabia que Tain era inocente e tomou seu partido. Isso foi debatido na Câmara dos Comuns e então o assunto foi levado adiante e resultou em uma investigação ainda mais aprofundada. Em 1968, investigadores britânicos realizam um estudo para determinar se teria sido neve semiderretida ou gelo na asa que teria provocado o desastre de Munique. Os resultados logo colocam em dúvida a exatidão dos relatórios alemães. Análise fotográfica mostra que o branco nas asas não era neve, mas simplesmente luz refletindo de uma superfície molhada. Uma nova fotografia foi tirada do negativo original, mostrando claramente as marcas na aeronave. Portanto, não poderia ser gelo. Além disso, 3 peritos determinam que a quantidade de gelo que Heikel encontrara nas asas, 5 milímetros, não teria sido suficiente para impedir a decolagem. Não vejo como uma camada de gelo, ainda que com 5 milímetros de espessura, pudesse explicar a desaceleração da aeronave.
E então, a investigação britânica sofre uma virada dramática quando surge uma testemunha-chave, o piloto Reinhard Meier, a primeira pessoa a chegar ao local do acidente. Eu fui até lá, examinei a asa do avião destroçado e observei que não havia nada parecido com geada ou depósito congelado. Era apenas neve derretida. Quando foi chamado a depor, ele disse: bem, eu falei com Haeckel pessoalmente e lhe disse o que havia acontecido, que eu tinha ido até a aeronave e que eu tinha procurado gelo imediatamente após o acidente. E não havia encontrado gelo, apenas neve derretida e só isso. E todos ficaram espantados. Haeckel não sabe explicar a flagrante omissão. Acho que ele imaginou que seria muito difícil voltar atrás e dizer: na verdade, eu estava errado. A neve semi-derretida sobre a pista fará com que a culpa recaia sobre as autoridades do aeroporto alemão e eles não vão aceitar isso. Em março de 1969, boa notícia. 11 anos após o acidente, Finalmente. James Tain é oficialmente inocentado pelo governo britânico. Certamente minha família está muito contente. Ele sabia que, obviamente, essas eram as conclusões certas e ele estava muito satisfeito e feliz porque, neste país, ele fora declarado livre de culpa. Mas a véia não lhe dá seu emprego de volta. O comandante Tain nunca voa novamente. Na Alemanha, Hans Haeckel e as autoridades aéreas nunca o eximiram de culpa. Acho que houve um enorme estresse, pressão, tensão, e ele acabou morrendo jovem. Ele tinha 54 anos. Em Munique, houve 23 vítimas mortas e o comandante Tain foi a 24ª. 10 anos depois do acidente que matou 8 dos seus jogadores, o Manchester United se torna o primeiro time inglês a vencer a Taça dos Campeões da Europa. Finalmente, Matt Busby, o maestro do Manchester United, havia montado um grande time, suficiente para vencer o melhor da Europa. Uma taça que poderiam ter conquistado em 1958, não fosse por um desastre de aviação que arrasou o melhor time de jogadores que a Grã-Bretanha já havia reunido. Harry Gregg continuou jogando para o Manchester United até 1967. Agora, na casa dos 70, ele vive apenas das doces recordações. Eu não penso sobre o acidente. Eu penso que eu fiz parte de um grupo de jogadores jovens, maravilhosos, cheios de vida, grandes jornalistas, um grande pessoal. Só havia gente boa. O legado deixado pelo comandante Tain foi uma melhor compreensão por parte da aviação moderna dos efeitos mortais da neve semi-derretida. O problema está agora resolvido e gostaria de dizer que provavelmente foi um resultado direto do acidente de Munique. As autoridades aeroportuárias abordam o problema de forma muito diferente. Pelo que ele fez, insistindo nesse assunto, ele salvou inúmeras vidas e impediu mais do que um acidente como aquele em Munique. Nesse sentido, ele deve ser admirado pelo que fez naqueles 11 anos. Mamãe disse que jamais conheceria um homem com maior integridade. E ele deixou uma anotação para mim em um livro que dizia: a diferença entre o possível e o impossível é simplesmente a determinação do ser humano. Papai, fevereiro de 1973. Versão Marshmallow São Paulo.